Olá, oitavo ano, bom dia. Vamos dar procedimento aos nossos estudos. Vamos prosseguir com o capítulo 8, que vem com o tema Estados Unidos, Canadá e USMCA. O que significa esse USMCA? Esse bloco aqui é um bloco novo que foi criado no ano de 2018 e ele vai até o ano de 2034. Ele substituiu ao bloco econômico chamado de NAFTA. Aqui vocês estão vendo os três principais países que fazem parte da América do Norte. Isso geograficamente. Quais são os países que fazem parte da América do Norte? Canadá, Estados Unidos e México. Já questões de histórico, social e cultural, a América se divide em duas, que é, como já estudamos no capítulo anterior, que vem a ser a América anglo-saxônica e a América Latina. A América anglo-saxônica, ela é composta somente por dois países considerados dois países mais desenvolvidos. É o caso do Canadá e dos Estados Unidos. Canadá, qual é a capital? Ottawa. Estados Unidos, a capital, Washington. E esses dois países, eles pertencem ao norte geoeconômico, quer dizer, são países extremamente desenvolvidos, correto? Aí, o que a gente vai estudar nesse capítulo 7? Nós vamos estudar, aprofundar os nossos conhecimentos a respeito dos dois países anglo-saxões da América, que são os países da América anglo-saxônica, como eu falei para vocês, que é o Canadá e os Estados Unidos. Nós também vamos estudar este novo bloco, que veio em substituição ao NAFTA, que é chamado de USMCA, que ele vai do ano de 2018 até o ano de 2034. Aí, o que é que a gente pode comentar o que é esse bloco? O que foi o NAFTA? O NAFTA foi um acordo comercial entre esses três países aqui, Canadá, Estados Unidos e México. Qual era o objetivo do NAFTA? Incrementar a circulação e a produção de mercadoria entre esses três países aqui. Vamos lá para o nosso primeiro subtítulo: Aspectos gerais da América anglo-saxônica. Os Estados Unidos e o Canadá são os dois países do continente americano que apresentam economia de mercado, quer dizer, é uma economia democrática e sólida. São países considerados desenvolvidos e eles fazem parte do norte geoeconômico. Esses dois países, Estados Unidos e Canadá, eles formam a chamada América anglo-saxônica e que nunca, como está dizendo aí, nunca deve ser confundido com a América do Norte. Por quê? Porque a América do Norte está incluído o México, em que a América anglo-saxônica só pertence a esses dois países, Estados Unidos e Canadá. Essa parte da América é chamada anglo-saxônica por ela ter sido colonizada principalmente
pela Inglaterra e pelo fato de o idioma oficial ser o inglês. Porém, não é somente o idioma que distingue as duas Américas, pois também na América Latina há países nos quais o inglês é o principal idioma oficial, como a Guiana, Barbados, Bahamas ou Granada. Estados Unidos e Canadá são países de grande extensão territorial e estão entre os maiores do mundo. O Canadá, ele tem uma área de 9.984.670 km². Já os Estados Unidos, considerando o Alasca, que o Alasca está localizado no noroeste do Canadá, e o Havaí, situado em um arquipélago do Oceano Pacífico, tem 9.831.510 km². A distância do Havaí para a capital dos Estados Unidos, que é Washington, chega a ser de 8.000 quilômetros de distância. O clima no Canadá apresenta-se dois tipos de clima. É o continental frio e o frio polar. Aqui nesse mapa, vocês estão vendo o mapa político da América Anglo-Saxônica, em que temos o Canadá, com a capital Ottawa, Estados Unidos, com a capital Washington. Aqui vocês estão vendo o Alasca, que ele está localizado a noroeste do Canadá. E o Havaí, que é um arquipélago do Oceano Pacífico. No Canadá, a leste, localiza-se o Planalto Laurentiano, com ricas reservas de ferro. Nos Montes Apalache, na parte leste dos Estados Unidos, há reserva de carvão mineral, com numerosas minas exploradas a céu aberto. Na região central de ambos os países, há uma importante área de planície, chamada Planície Central, originalmente coberta por dois tipos de vegetação herbáceas, as pradarias e as estepes. Nas áreas de pradarias, o índice pluviômetro varia entre 250 e 500 milímetros por ano. As áreas das estepes são mais secas, com índice inferior, quer dizer, menor a 250 milímetros. Aqui vocês estão vendo o mapa da América Anglo-Saxônica com os principais recursos minerais e energéticos. Aqui primeiro, aqui na legenda, nós temos o carvão mineral, segundo o ferro, o petróleo, terceiro o ferro, aí vem prata, ouro, cobre, níquel e zinco. Subtítulo 2, Formação dos Estados Unidos. Como foi que se deu a formação dos Estados Unidos? Explicando aqui para vocês, a colonização dos Estados Unidos, ela teve início no século XVII, quando os imigrantes ingleses chegaram ao nordeste do território estadunidense, que é dos Estados Unidos, e estabeleceram as primeiras colônias, que foram chamadas de as 13 primeiras colônias. A criação das 13 colônias inglesas, em determinado momento, elas se uniram e se tornaram livres da metrópole inglesa.
Com isso, aconteceu a independência dos Estados Unidos, que ocorreu no dia 4 de julho do ano de 1776. E que nos Estados Unidos ocorre dois tipos de colonização. A colonização de exploração no litoral norte e também no Canadá, e a mercantilista, ou de exploração no sul do país. Relembrando aí, colonização de povoamento. A colonização de povoamento ela se dá nos Estados Unidos. O objetivo da colonização de povoamento era fundar uma nova pátria. Quer dizer que os colonizadores tinham a intenção de morar permanentemente naquele lugar. Já a colonização mercantilista ou de exploração, ela ocorreu no sul, como diz aí, no sul do país, dos Estados Unidos e na América Latina, e o objetivo dos colonizadores era somente enriquecer e retornar para a metrópole. Correto? Aí deu para entender, né? Formação dos Estados Unidos ocorreu a partir das 13 colônias inglesas, que a independência dos Estados Unidos ocorreu no dia 7 de julho do ano de 1776. A Declaração de Independência proclamava os direitos universais do homem e serviu de base para a Constituição dos Estados Unidos da América, promulgada em 1787 e em vigor até os dias de hoje. Aí vocês podem estar observando nesse mapa aqui, é o mapa dos Estados Unidos, a formação do território dos Estados Unidos. Aqui dessa parte lilás, nós temos as 13 colônias inglesas por onde foi formado os Estados Unidos, que foi a partir das 13 colônias inglesas, correto? Vocês podem estar observando no livro de vocês, na página 155, tem esse mapa aí dos Estados Unidos e a formação do território. Aqui nós temos todo o território que faz parte dos Estados Unidos. Nós temos a capital aqui, Washington, Oregon, Califórnia, Nevada, o Arizona, Montana e dentre outros, Texas. Aqui é todo o território que faz parte dos Estados Unidos. Em 1861, um novo governo federal, favorável à abolição da escravatura, assume a presidência dos Estados Unidos. E por isso foi deflagrada a Guerra Civil, ou também chamada de Guerra de Secessão. O que foi isso? Essa guerra aconteceu entre o ano de 1861 até 1865. Qual foi o motivo dessa guerra de secessão? Foi diferenças entre o norte e o sul dos Estados Unidos durante o século XIX. Aí, quem foi que saiu vencedor? Foi o norte ou foi o sul? Quem saiu vitorioso durante essa guerra de secessão foi o norte.
no qual ele levou a uma diminuição da autonomia dos estados e ao fortalecimento da união do governo federal. Antes dessa guerra, que acabou com a escravidão em todo o país estadunidense, havia uma divisão. Os estados do sul, eles adotavam a escravidão, eles viviam sobre uma escravidão da população, e os estados do norte consideravam os africanos e os afrodescendentes cidadãos livres. Por causa dessa diferença entre os estados do norte e os estados do sul, ocorreram aí várias tentativas de fuga das pessoas que viviam no estado do sul, que eram escravizadas, que elas tentavam fugir para o norte para viver uma vida que não fosse uma vida de escravidão, uma vida livre, de liberdade, os africanos e os afrodescendentes. Até a Guerra Civil, os Estados Unidos eram de fato uma confederação, isto é, uma associação de estados independentes. Hoje, esse país é uma federação, ou seja, é uma associação, é uma união onde existem vários estados com grande autonomia, mas não independentes. Com a independência, a industrialização se desenvolveu praticamente no nordeste do país. Também ocorreu uma expansão demográfica, territorial e econômica, e os Estados Unidos aos poucos foram se tornando, no final do século XIX, uma das maiores e mais industrializadas economias do mundo. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já eram considerados a maior potência econômica do globo, fato que consolidou ainda mais, quer dizer, que teve uma grande abrangência após a Segunda Guerra Mundial, com as destruições sofridas pelas economias europeias. Aqui no quadro está mostrando o crescimento populacional impulsionado pela imigração de pessoas e a urbanização que acompanhou a industrialização do país. Aqui vocês podem estar observando esse quadro na página 157 do livro de vocês, que temos os anos, a população total de cada ano em milhões. Temos a população urbana, que a população urbana no ano de 1790 era de 5,1% e foi crescendo gradativamente. A população foi crescendo, quer dizer que as pessoas começaram a migrar do campo para as cidades. Qual era o objetivo? Procurar novas ofertas de trabalho em que pudesse sobreviver e dar uma assistência melhor às suas famílias. Isso tudo aconteceu com a industrialização. A presença da economia estadunidense no mundo. O papel de superpotência do mundo capitalista foi assumido pelos Estados Unidos ao término da Segunda Guerra Mundial. Durou até 1991, quando ocorreu a dissolução da União Soviética,
quando a União Soviética ela se desagregou. Ela não passou a não existir mais. E o fortalecimento de outros países, como a China, e mercados regionais, como a União Europeia, que passaram a dividir a hegemonia econômica, quer dizer, o político econômico e geopolítica mundial com os Estados Unidos. Após o final da Segunda Guerra Mundial, que foi no ano de 1945, os Estados Unidos financiaram a recuperação econômica. Quer dizer que os Estados Unidos eles ofereceram ajuda aos países devastados após a Segunda Guerra Mundial. E quais eram esses países? Países da Europa Ocidental, bem como o Japão e a Austrália. Passaram também a instalar bases militares nas áreas mais estratégicas do mundo, como Europa Ocidental e Ásia. Com o sucesso da União Europeia, a recuperação e o crescimento do Japão e, mais recentemente, o notável arranque econômico da China, que se abriu para a economia capitalista, o papel de liderança isolada dos Estados Unidos no mundo capitalista praticamente deixou de existir. Esses fatos tornaram o mundo atual multipolar. O que significa isso aí? Um mundo multipolar. Quer dizer que há vários polos ou centros de poder, em que a gente pode destacar os Estados Unidos, União Europeia e China no aspecto econômico. No aspecto do poderio militar, nós podemos destacar Estados Unidos, Rússia e China. Todavia, durante a segunda metade do século XX, os Estados Unidos exerceram um domínio efetivo sobre o mundo capitalista, sobretudo em razão de sua supremacia econômica, do seu poderio econômico que os Estados Unidos se tornou. O país chegou a representar quase 50% do PIB, que é o Produto Interno Bruto Mundial após a Segunda Guerra Mundial, bem como pela importância do dólar, que se tornou como a moeda internacional. Aqui vocês podem também estar acompanhando, vendo esse mapa na página 158 do livro, Estados Unidos e as indústrias do ano de 2017. Nós temos aqui os principais países que pertencem, ou cidades que pertencem aos Estados Unidos, com suas principais indústrias, que é a siderúrgica, a metalúrgica, a naval, a automobilística e assim por diante. Vocês podem estar observando aí na legenda do livro da página 158. Depois de 1945, as multinacionais estadunidenses mantiveram seus elevados investimentos no Canadá e intensificaram de duas maneiras sua presença na América Latina, pela instalação de filiais, principalmente no México, no Brasil e na Argentina, e pela exploração agrícola, sobretudo na América Central. Multinacional, ou também podemos chamar de transnacional. O que é isso? É uma empresa que tem sua matriz em um determinado país e atua no mercado de outros países
através de filiais, correto? Certo? Nós temos a matriz, que é a empresa principal em um país, e conforme as empresas vão crescendo, eles vão considerando o aumento e os investimentos que a empresa está consolidando, e daí eles criam filiais em outros países. A partir de 1960, essas empresas aumentaram consideravelmente seus investimentos na Europa Ocidental, elas começaram a crescer no Oriente Médio e em alguns países da África e da Ásia. Desde os anos de 1980, a China é o país asiático onde se concentra os maiores investimentos de capitais estadunidenses. Quer dizer, que é na China onde os Estados Unidos faz os maiores investimentos de capitais. A instalação de filiais em outros países é uma maneira das empresas conquistarem seus espaços, com a instalação de partes da produção em variados países e continentes. Para a instalação das fábricas, são procurados os lugares onde eles possam obter maiores lucros, diversificar seus investimentos e ampliar o mercado consumidor. A busca de menores custos de produção, com baixos impostos e a presença de mão de obra barata, além de facilidades para exportação. São outros fatores atrativos que levam empresas para o exterior, em especial para a China, Índia, México e o nosso Brasil. Aqui vocês estão vendo Estados Unidos, o valor dos investimentos no exterior em trilhões de dólares, do ano de 2000 até 2016. Vocês estão observando aqui que no ano de 2000 os investimentos em dólares foi de 1,32 e que foi aumentando gradativamente, e que no ano de 2016 já era de 5,59 trilhões de dólares. O gráfico aí mostra o valor total dos investimentos dos Estados Unidos no exterior, que atingiu aí os 5,59 trilhões de dólares no ano de 2016. Um valor maior que o PIB da terceira maior economia do mundo nesse mesmo ano. O Japão, que foi cerca de 4,94 trilhões de dólares, correto? Aí, esse capítulo 8, nós vamos abordar mais sobre os países que compõem a América. Nós vamos estudar mais os países que compõem a América anglo-saxônica. Quer dizer que vamos falar mais sobre dois países, que são Estados Unidos e o Canadá. Assistam toda a videoaula, prestem bastante atenção e qualquer dúvida, estou aqui para responder alguma dúvida que surgir, e um bom dia para todos.